Olá, queridos de Jesus. Hoje vou ler o Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas, que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não faças da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembram-se mais tarde que a escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em João capítulo 2, versículo 13 a 22, vemos a passagem em que Jesus entra no templo de Jerusalém e o encontra cheio de vendedores e cambistas. Indignado com o que vê, ele expulsa todos, derruba as mesas e os acusa de transformar a casa do seu pai em um mercado. Este ato de Jesus é muito significativo. Ele demonstra zelo pelo templo, que é um lugar sagrado, destinado à oração e ao encontro com Deus. Quando Jesus expulsa os comerciantes, ele está simbolicamente purificando o templo, mostrando que não deve haver espaço para a exploração ou práticas que desviem o sentido da espiritualidade. Os judeus, então, questionam a autoridade de Jesus para fazer isso, e ele responde: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Eles interpretam suas palavras de forma literal, pensando no templo físico, que levou anos para ser construído. Mas Jesus estava falando do templo de seu próprio corpo. Aqui ele antecipa sua morte e ressurreição. Ele será destruído, morrerá, mas ao 3º dia ressuscitará, revelando sua vitória sobre a morte. Essa passagem nos convida a refletir sobre a verdadeira adoração e o que consideramos sagrado. Jesus nos ensina que o templo de Deus não é só uma construção, mas algo que deve estar presente em nosso coração e em nossas atitudes. Ele nos chama a uma fé autêntica, sem interesses, e a uma busca sincera pelo relacionamento com Deus. Assim como ele purificou o templo em Jerusalém, ele deseja purificar nossos corações para que sejam moradas santas dedicadas ao Pai. Amém. Obrigado a todos que escutaram o Evangelho. Curta, comente e compartilhe. Isso ajuda o canal a espalhar o Evangelho. Que Deus abençoe você e sua família. A paz de Cristo e Maria esteja sempre convosco. Amém.